Sabe aquelas histórias de criança que parecem super simples, mas que no fundo guardam um segredo enorme sobre coragem? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na profundidade de um conto que à primeira vista é bem singelo, mas que revela uma chave poderosa para superar um dos maiores medos da infância. Vamos lá! Nossa, quem não se lembra dessa sensação? Aquela mistura de empolgação com um friozinho na barriga, um apertozinho no peito, é uma experiência que quase todo mundo já passou, né? A primeira noite longe de casa. É exatamente nesse sentimento que a nossa história de hoje vai tocar, criando uma conexão imediata com a jornada da nossa pequena heroína. E toda grande aventura começa com um primeiro passo, por menor que seja. E aqui a gente acompanha o início do que parece ser só uma visitinha à casa da vovó. Mas, para nossa protagonista, isso é um verdadeiro chamado para uma aventura, num lugar que é, ao mesmo tempo, super familiar e completamente novo. Pode até parecer um pouco de exagero chamar assim, mas a estrutura da história da Elara, por mais simples que seja, segue um padrão narrativo muito poderoso, que é a famosa jornada do herói. Ela está deixando a segurança do seu mundo conhecido para encarar um desafio, mesmo que esse desafio seja só passar uma noite na casa da avó. O cenário inicial é puro aconchego, sabe? A vovó Genoveva recebe com aquele apelido todo carinhoso, meu girassol. Só que para uma criança que nunca dormiu fora de casa, até o lugar mais cheio de amor do mundo pode ter uma sombrinha de incerteza, um quê de desconhecido. E é exatamente aqui que o grande conflito da história aparece. É o primeiro obstáculo de verdade que a nossa heroína precisa enfrentar. E olha, não é um monstro debaixo da cama ou um bicho-papão. É algo muito mais profundo e muito mais real. E aí está. Nessa pergunta tão simples, a gente sente todo o peso, toda a vulnerabilidade do medo da Elara. É o desafio que vem de dentro, sabe? A verdadeira batalha que ela vai ter que lutar é com ela mesma. Essa palavra, saudade. Uma palavra tão nossa, tão da língua portuguesa, que é quase impossível de traduzir direito. Não é só sentir falta, é uma nostalgia, uma melancolia que às vezes até dói um pouquinho. É exatamente esse sentimento tão complexo que a Elara está tentando entender e nomear. E agora, a gente chega no ponto da virada, na solução genial pro medo da Elara. E como em toda boa jornada do herói que se preze, é nesse momento que aparece uma espécie de ajuda mágica. E o ponto-chave aqui é o seguinte: a mágica que a avó oferece não vem de um feitiço, não tem varinha de condão, nada disso. A magia vem de algo muito mais forte, uma sabedoria que entende o coração humano, uma verdade psicológica super simples e ao mesmo tempo genial. O que a avó faz, talvez até sem saber o nome técnico, é oferecer para Elara o que a psicologia chama de âncora sensorial. É uma ferramenta poderosíssima que o nosso cérebro usa para se sentir seguro, conectando um dos nossos sentidos, como o cheiro, a uma sensação boa, de bem-estar. E o pijama? O pijama é a materialização perfeita disso. Ele não é só uma peça de roupa. Ele carrega o cheiro da casa da vovó, o cheiro de segurança, de bolo assando, de amor. Ele vira o objeto mágico, a âncora que vai permitir que a Elara atravesse a noite escura e o medo da saudade. E com isso, a gente chega na resolução, no desfecho da jornada, um momento em que a percepção de mundo da Elara foi transformada para sempre pela experiência que ela acabou de viver. Quando ela acorda no dia seguinte, a noite já não parece mais assustadora. Algo dentro dela mudou. O medo não foi simplesmente ignorado, ele foi superado, foi transformado em outra coisa. Ela completou o ciclo dela, a sua pequena, mas gigantesca, jornada do herói. E a grande sacada da história, a revelação final, está numa diferença muito sutil, mas muito poderosa entre duas palavras: casa e lar. Casa é o prédio, a estrutura física. Lar, lar é onde o coração se sente seguro. É um sentimento de pertencimento, uma lição emocional muito profunda. E essa frase que encerra a história amarra tudo de um jeito perfeito. A Elara não só sobreviveu à noite, ela expandiu o mundo dela. Ela descobriu que é possível ter mais de um lar. A casa da vovó, que antes era um lugar um pouco estranho, agora faz parte do mapa afetivo dela. E assim, a história simples da Elara e do pijama acaba deixando uma reflexão na gente. Todos nós temos ou pelo menos buscamos esses outros lares, sejam lugares ou pessoas que nos dão essa sensação de segurança e conforto.
Fica a pergunta no ar. Qual será que é o segredo, o cheiro, o som ou o abraço que define o que é um lar para cada um?